Assim como acontece com o MMC, como já vimos antes, o MDC, ou máximo divisor comum, é muito usado para resolver problemas do dia a dia. Mas antes de vermos quais tipos de problemas podem ser resolvidos usando o MDC, precisamos antes entender como ele é calculado. Como o próprio nome diz, o MDC é o maior divisor comum entre dois ou mais números, ou seja, é o maior número possível que divide esses números sem sobrar nenhum resto. Uma maneira simples de descobrir que número é esse é listando todos os divisores dos números, escolhendo o maior divisor igual em cada um. Por exemplo, qual seria o MDC de 6 e 8? Primeiro, listamos todos os divisores de 6, que são o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Em seguida, listamos todos os divisores de 8, que são o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Como você pode ver, o 1 é um divisor de ambos os números, mas ele não é o maior divisor comum. O maior ou máximo divisor comum, nesse caso, é o 2. Este é o MDC de 6 e 8. Para números pequenos, esse método é bem prático, mas quando são números maiores, como 1.300 e 3.900, imagina só listar todos os divisores de cada um. Não dá, né? Para facilitar o cálculo do MDC para números grandes, utilizamos a decomposição em fatores primos, como no MMC, mas de uma forma um pouco diferente. Quando fazemos a decomposição em fatores primos, que nada mais é do que a divisão pelos números primos, nós só podemos escolher aqueles primos que dividem todos os números em questão, em ordem crescente. Por exemplo, qual é o MDC de 20 e 10? O primeiro fator primo que divide os dois números é o número 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, circulamos o 2, pois será utilizado. Podemos continuar dividindo por 2? Sim, porque 10 é divisível por ele, apesar de 5 não ser. Só que esse 2 não será circulado, pois só divide o 10. Agora obtemos 5 e 5. É só dividir por 5 e circulá-lo, pois divide ambos os números. O próximo passo é multiplicar os fatores primos que encontramos. 2 vezes 5 igual a 10. Portanto, 10 é o MDC entre 20 e 10. Então, agora que já aprendemos como calcular o MDC, como vamos saber em quais problemas utilizá-lo? Bom, pessoal, geralmente usamos o MDC quando no problema aparecem palavras como máximo, divisor, remeter ou dividir. Enfim, quando a pergunta pede algo no intuito de diminuir ou dividir quantidades diferentes. Veja o primeiro exemplo. A editora do livro Matemática recebeu pedidos de 3 livrarias, sendo o primeiro pedido de 1.300 livros, o segundo pedido de 1.950 livros e o terceiro pedido de 3.900 livros. A editora deseja remeter em N pacotes iguais de tal forma que N seja o menor possível. Calcule o valor de N. Bom, como são N pacotes iguais, não podemos colocar quantidades diferentes nos pacotes, pois eles teriam tamanhos diferentes, certo? Poderíamos, por intuição, colocar 2 livros por pacote. Assim teríamos 650 pacotes no primeiro pedido, 975 no segundo e 1950 no terceiro. Mas será que essa é a menor quantidade de pacotes que a gente consegue? Não. Para encontrarmos a quantidade máxima igual de livros por pacotes em cada pedido, nós calculamos o MDC, o máximo divisor comum de cada pedido. Fazendo o MDC entre 1.300, 1.950 e 3.900, pelo método da decomposição em fatores primos, chegamos ao valor de 650. Isso quer dizer que em cada pacote podemos colocar 650 livros. Assim, dividindo 1.300 por 650, chegamos a um total de 2 pacotes no primeiro pedido.
1950 dividido por 650, 3 pacotes no segundo pedido. E, finalmente, 3.900 dividido por 650 dá 6 pacotes no terceiro pedido. A soma desses pacotes vai ser o valor de N, que é igual a 11 pacotes. Vamos ver outro exemplo de um problema que caiu no concurso dos Correios. Para a confecção de sacolas serão usados 2 rolos de fio de nylon. Esses rolos, medindo 450 centímetros e 756 centímetros, serão divididos em pedaços iguais e do maior tamanho possível. Sabendo que não deve haver sobra, quantos pedaços serão obtidos? No primeiro momento, poderíamos dividir o primeiro e o segundo rolo em fios de 3 centímetros. Assim, teríamos 150 fios de 3 centímetros do primeiro rolo e 252 fios de 3 centímetros do segundo rolo. Mas será que 3 centímetros é o maior tamanho possível? Ou será que podemos dividir os rolos por um comprimento máximo comum aos dois? Percebeu como aqui também temos um problema que usa MDC? Então, calculando um MDC de 450 e 756, chegamos a 18, ou seja, o maior tamanho possível de fio que seja igual para os dois rolos é 18 centímetros. Mas não terminamos. O problema é saber quantos fios ou pedaços vamos ter no total. Basta dividirmos o primeiro rolo de 450 por 18 e o segundo de 756 também por 18. Teremos 25 pedaços no primeiro e 42 no segundo, totalizando 67 pedaços. Portanto, a resposta certa é a C. Pode levar algum tempo para você se familiarizar com esse tipo de problema. Então, o melhor é rever quantas vezes for preciso e praticar bastante. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.